dia, pessoal. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre própolis, porque eu tenho, coincidentemente, recebido várias perguntas ultimamente, uma delas me foi muito engraçada até, de uma paciente para quem eu havia usado própolis para combater fungo na unha, e agora eu passei para combater excesso de Escherichia coli no intestino, provocando uma desbiose com várias alterações para ela. Ela disse, escuta, mas isso não é para fungo? Como é que você está me passando para bactéria? Gente, o própolis é um verdadeiro milagre da natureza, né? De todas as substâncias que nós temos conhecimento de produção natural, é sem dúvida nenhuma o própolis o que mais contém quantidade de substâncias bioativas, que nós chamamos de flavonoides. Nenhuma outra substância conhecida combate tão bem agentes infecciosos, tanto fúngicos quanto bacterianos, quanto o própolis. Na realidade, o própolis é produzido pelas abelhas para forrar seus ninhos, suas casas, onde vivem, e com isso salvar os seus filhotes de fungos, de bactérias. É impressionante a capacidade em diversas áreas que esse composto possui. Existem própolis de vários tipos, o própolis verde, o vermelho, o marrom, que no Brasil a gente encontra mais em determinadas regiões. O marrom é mais comum, por exemplo, no sul, enquanto que o vermelho é mais comum no Nordeste, e a verde seja talvez a variedade que mais existe no Brasil como um todo. Basicamente eles são muito semelhantes entre si, apenas o percentual de alguns flavonoides é que varia de um para o outro, mas de um modo geral, vamos olhar para o própolis como sendo um líquido altamente benéfico, não importando a sua cor. E vejam bem, ele tem inúmeras, verdadeiramente inúmeras ações por conta dessa quantidade imensa de flavonoides que ele possui. Ele tem ação cicatrizante, portanto você pode usá-lo de forma tópica sobre a pele. Mas mesmo se você tomar, ele continua tendo essa ação, mesmo sobre a pele cicatrizante. Ele tem ação, como nós já falamos, bactericida e bacteriostática, assim como fungicida, mata fungo, e fungistática da mesma forma. Então vejam que ele é um excelente agente a nosso favor, ele tem ação antioxidante, ele notadamente aumenta a duração, diminuindo a destruição natural que a vitamina C sofre, tanto com a luz quanto com a temperatura. Então vejam, se existisse uma panaceia, né, que os gregos denominavam para aquela planta que resolvia tudo, e que hoje figurativamente a gente usa como remédio que serve para tudo, certamente que o própolis seria particularmente aquele que devesse ganhar nesse concurso. Então, gente, o própolis deve ser usado da seguinte forma. Em primeiro lugar, vamos falar como é que a gente compra própolis. Própolis pode ser comprado em farmácia? Pode ser comprado em farmácia de manipulação, mas pode ser comprado em lojas naturais também, já que ele é um produto natural, né? Em geral, ele vai de 12% até mais ou menos 21% do seu volume total em flavonoides, que é o que nos interessa. Então, assim, o que é que a gente deveria consumir de mais fraquinho seria 12%. Mas, com certeza, 15 e 20 são melhores do que 12, porque tem mais flavonoides. Então, eu diria que, média, nós podemos usar dessa forma. Ele pode vir tanto na forma aquosa, quanto na forma alcoólica. A forma alcoólica se extrai mais bioflavonoides. Por isso o sabor é um pouco mais forte, tem pessoas que não toleram. Já o aquoso, embora extraia menos, ele tem um sabor mais amigável, não é tão estranho, né? De qualquer forma, vamos falar em prevenção, falemos de 20 a 30 gotas por dia. Isso você vai dissolver num pouquinho de água, tá? Mexer, a quantidade de água não importa, eu particularmente não gosto de sentir aquele gosto por muito tempo, então eu coloco o suficiente para eu tomar de um gole só, tá? Eu geralmente tomo de manhã, tá? No meu café da manhã. Mas tem pessoas que, por exemplo, no final da tarde tem aquela fome desvairada, né? Principalmente por coisas hipercalóricas, e o própolis tem uma ação muito boa sobre essa larica, sobre essa fome aumentada. Então, quem quiser tomar de tarde com essa finalidade, vai obter os mesmos efeitos que a gente está tentando obter na prevenção de doenças, melhorando o nosso sistema imunológico dessa forma,
tomando uma vez ao dia. Na hora que você está resfriado, na hora que você está com uma infecção, que você vai tomá-lo não preventivamente, mas como remédio, a gente falaria em 40 a 50 gotas e com certeza é muito melhor que a gente fracione 3, 4 vezes ao dia, porque a gente dá uma cobertura melhor ao longo do dia. Então vejam, portanto, que a gente está falando de um alimento que tem função preventiva sobre o nosso sistema imunológico, sobre o nosso bem-estar como um todo, já que mexe na nossa flora intestinal, já que mexe em todas as nossas floras, até mesmo na cutânea, que é a mais distante do interior do corpo. E ele pode ser usado tanto de forma preventiva quanto de forma curativa, de forma terapêutica. Então, gente, usemos o própolis porque realmente é um alimento que vale a pena, é um super alimento. Tenham um bom dia.